Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Ontem o Xandão deu uma trucada no boy de Mogi, o Valdemar da Costa Neto, e no Capirotto, o atual ex-presidente Jair Bolsonaro. Deu toma ali na testa, ou plagiando seu colega Luiz Barroso, deu um valeu, mané. Valeu, mané. Você perdeu, mané. Né? Não é valeu, é perdeu, mané. Perdeu, mané, para os dois. 22,9 milhões de multa para os partidos da coligação. Inclui aí o Republicanos do Bispo Edir Macedo, vai ter que tomar muito dinheiro de fiel para pagar a multa, mas já está dizendo assim, não, nós não questionamos não, isso é coisa lá do boy de Mogi, o tal de Valdemar da Costa Neto, nós não queríamos entrar nessa história não. 22,9 milhões para os partidos que tentaram encalacrar a democracia numa tentativa de golpe sujo, evidentemente estimulado pelo genocida, pelo Capirotto, pelo Inominável, que não conseguiu admitir a derrota, que poderia ter sido muitíssimo maior, não fosse o tanto de dinheiro, né, que foi utilizado pelo Estado brasileiro para sua recondução ao cargo em 2023. 22,9 milhões. Vai! Coincidências existem? 22 é o número do Bolsonaro, Xandão. Será que essas contas... Você que passou lá para o seu matemático. Eu quero que a multa seja exatamente 22. Mas não pode ser só 22, porque tem que ter um outro númerozinho aí para sacanear o boy de Mogi e o Inominável. 22,9. Aí o matemático perguntou, mas Xandão, por que 22,9? Aí ele falou, 2 mais 2, 4, mais 9, 13. 22,9 dá 13 na numerologia. 22 é o número do Bolsonaro e 13 é o point. É o truco na testa. É o perdeu, mané. É o toma-lhe, Capirotto. Cara, a decisão, o Lênin Streck já teve aqui no Fórum 11:30 hoje, ele diz assim, olha, na verdade não existia jurisprudência para esse tipo de caso. Porque a legislação eleitoral não permite cobrança de multa, porque não está discutindo algo com valor de uso, vamos dizer assim, né? Como é que vai valorar o questionamento de, por exemplo, urnas? Bem, disse o Lênio, não existia porque também nunca havia tido um pedido que envolvesse o cancelamento de votos de uma quantidade de urnas, né? E que implicasse num altíssimo custo para a realização, por exemplo, de novas eleições. Como nunca na história deste país, parafraseando o futuro presidente da República, nenhum partido tinha tido a ousadia, a coragem, né? Coragem bizarra de fazer esse tipo de questionamento. Não havia nada para que pudesse basear. O que fez, então, o ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, carinhosamente chamado de Xandão por aqueles que têm admirado seu trabalho à frente da resistência democrática, ele falou o seguinte, olha, o valor de cada urna é tanto. Então, isso dá 1 bilhão e pridili. 2% disso dá 22,9. É litigância de má-fé e vocês vão ter que pagar. Como que vai pagar isso? Passando a sacolinha? Não. Tem um fundo partidário. Ou o PL deposita esse dinheiro hoje, junto com republicanos lá, com a aliança deles, ou
vai ser interditado o fundo partidário nos próximos recebimentos do partido. Porra, quer dizer que custou caro isso que custou. Quer dizer, a brincadeira do PL com a democracia para fazer um agrado no Bolsonaro, porque o Valdemar da Costa Neto, segundo informações apuradas pela mídia, sabia que não ia dar em nada. Mas já que o Bolsonaro enchia o saco dele todo dia ligando e mandando mensagem, precisamos fazer alguma coisa, eu preciso de uma resposta. Por que o Bolsonaro queria alguma intervenção do PL questionando o resultado das urnas? Porque ele é um mito, ele é o imbrochável na concepção bolsonarista. Então ele não pode perder uma eleição, ainda mais por Lula, né? Um ex-retirante lá de Pernambuco, tal, não pode perder. O Dulce nunca deu. Dutti, né? Como era o Mussolini, nunca é derrotado. Ele não pode ser derrotado, porque senão o seu séquito, a sua turba, fala, não, mas se ele perdeu, ele não é assim o mito que a gente imaginava. Então ele precisava de um discurso para entregar. Com esse questionamento, eles chegaram a um número lá de que a vitória do Bolsonaro teria sido por 51%. O boy de Mogi, o Valdemar da Costa Neto, não sabia que isso era bobagem. Mas toma aí, Bolsonaro, agora você tem o que dizer para sua turba. Só que a bobagem, que ele pensava que ia ficar uma rejeição lá do Alexandre de Moraes, um beijo, tchau, deixa para lá, virou 22,9 milhões de nomes. Bom, Rovai, mas um dia pode ser que o Alexandre de Moraes faça isso contra o PT, contra a CUT, contra o MST, contra a Lilili. É possível, é. Só que é o seguinte, nós estamos numa quadra histórica, onde algo precisava ser feito e que doesse no bolso, que é o ponto fraco dessa gente, de alguma maneira, para que isso tenha um freio de barra, seja dado um freio nisso, um fogo de barragem nesse avanço do questionamento autoritário. E esse exemplo certamente vai agora ser levado em consideração para novos questionamentos e novos processos, porque se não fosse feito isso, na próxima eleição municipal, o Brasil tem 5.500 municípios, e a todo mundo que perder questionar as urnas. Por que essa, por que aquela, por que não sei o quê. Ao fazer isso, o Alexandre de Moraes, nosso Xandão, falou assim, parem de putaria, parem de sacanagem, parem de leviandade. Se fizerem isso, vão ter que pagar o preço da litigância de má-fé. Que, aliás, deveria ser estendido àqueles que questionam a liberdade de imprensa nesse país, porque muitos dos bolsonaristas processam sites como a Fórum, que está com uma campanha no Benfeitoria, e se você que está assistindo esse Fala Rovai puder contribuir lá no Benfeitoria ou aqui no pix@revistaforum.com.br para nos ajudar a enfrentar 150 mil reais que a gente pagou aí nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, de processos de pessoas que vão tentando processar, e um dia eles conseguem um resultado, arrancam um juiz ali para dar uma determinação de uma multa para fora. Isso tem que ser estendido a esta gente também. Se o processo tem sentido, ok. Mas se não, aqueles 95 que a gente ganhou, a gente perdeu junto. Então, 100 e poucos processos, ganhamos um monte, mas perdemos também. Quando ganhou, a gente perdeu. Contratou advogado, pagou defesa, mandou viajar, teve que reunir testemunha e um monte de coisa. É preciso colocar, sim, do ponto de vista jurídico, uma barreira nesse tipo de coisa. Parabéns, Alexandre de Moraes. Parabéns, Xandão. Essa decisão, que pode ser questionada aqui e ali por advogados que trabalham na área, faz sentido questioná-la, ela tem que ser também, ela pode ser um novo marco para que a democracia não seja mais questionada por bandidos.
E aí, para encerrar, eu queria dizer uma frase no ouvido do capiroto: perdeu, mané. Beijos, beijos e beijos a todas, todos, todos.